começar. Deixa aqui. Abrir a nossa aula. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Ctrl F5. Bom, então vamos lá. Vou orar então para a gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá? Aula tudo certo? Alguém só me fala que tá tudo certo. Sim, tudo certo. Certo. Então tá. Vou orar então para a gente começar. Oi? Tá. Jesus, muito obrigada por mais uma noite, muito obrigada por poder compartilhar da sua palavra, daquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos irmãos, aos seus amigos. Jesus, faz-nos amigos teus, Jesus, que onde o Senhor tem plena liberdade de compartilhar aquilo que está no seu coração, Jesus, que realmente a gente anseie mais e mais pela tua presença, pela tua companhia. Jesus, queima os nossos corações com os teus olhos de fogo apaixonante, Jesus, e que realmente essa noite eu não fale absolutamente nada que antes o Senhor não deseje que eu fale, Deus, que eu seja apenas um canal dos céus, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos continuar, fazer o finalzinho, lembra que eu falei para vocês que faltava do milênio, né? Eu só dei uma introdução das visões sobre o milênio, né? Pré, a e pós-milenistas. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer nesse período de 1000 anos? Então, durante os 1000 anos com Cristo, nós vamos julgar, reinar juntamente com o Senhor Jesus, de acordo com o que diz Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Em outras palavras, seremos colocados juntamente com Cristo para desempenhar funções de governo, liderança, discipular nações, trabalhar na expansão e implementação do reino de Deus. Quando a gente vê, né, que Jesus ressuscita e ele aparece para os amigos dele, Jesus está com o corpo glorificado. Então, quem lembra daquele versículo, né, que fala que a caminho de Emaús, ele está conversando, né, com os discípulos, e eles não identificam que é ele, aí quando eles já estão com Jesus, né, lá na casa, eu falo assim, cara, quando ele falava, não queimava o seu peito, não queimava, quando ele explicava das escrituras, né, então, e depois, né, de que Jesus ressuscita, ele tem um período com os amigos dele, então, onde ele assa peixe, aparece para eles lá no mar, né, principalmente para Pedro, que Pedro está super chateado, Jesus prepara um café da manhã para eles, então, Jesus teve um tempo com eles, estando com o corpo glorificado, convivendo com pessoas que não tinham o corpo glorificado, certo? Então, Jesus constituirá nesse período, né, reis e sacerdotes, líderes, entre os povos e as nações. Jesus constituirá reis, sacerdotes, estou repetindo, acho que eu copiei aqui 2 vezes. E aí a gente vai ter um impressionante acesso a Deus, até porque Jesus vai estar na Terra. O nosso privilégio é, desde agora, conseguir imaginar que neste período vamos aprender com Jesus assuntos variados. Então, vamos aprender com ele, imagina. Economia, agricultura, arte, engenharia, música, cinema, valores para a família, sociedade. Então, tudo isso sendo explanado pelo próprio Jesus e a nossa mente expandida. Meu Deus, o docinho tá dando a doida aqui. Então, assim, dias gloriosos nesse tempo. Então, a gente vai estar compartilhando da presença de Jesus com o corpo glorificado, e ele também vai ser demais. Então, aí pensando para hoje, né? Aquilo que Deus já depositou nas nossas mãos, o nosso trabalho, oportunidades, os nossos talentos, os dons, tudo que Deus depositou nas nossas mãos. E o que a gente está fazendo hoje vai ser útil no reino milenar? Lembra que eu falei para vocês que
o importante, né, da gente discutir sobre isso, da gente aprender sobre isso, é que a gente possa trazer o contexto de hoje já para a eternidade, né? Então, o que a gente faz hoje contém os valores que Jesus valoriza, implementará durante o milênio. Você está se credenciando para ter autoridade eterna? Você está se habilitando para Jesus confiar nações em suas mãos? E qual a finalidade do milênio, né? Agora que Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Esse é um versículo, perdão. Eu já estava lendo e explicando. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Então, o propósito do Senhor é convergir em Cristo toda a autoridade, né, que existe no céu e na terra. Então, o propósito de Deus sempre foi unir o natural e o sobrenatural. Temos enraizada uma ideia incorreta, fruto de um pensamento filósofo grego, que diz que tudo que é natural é ruim e o que é sobrenatural é bom. O erro disso está no fato de que Deus criou todas as coisas, naturais e as sobrenaturais. Então, Deus criou a árvore, Deus criou a água, Deus criou as plantas, Deus criou a gente, seres naturais, mas ele também criou os seres naturais. Então, os anjos, sei lá, o céu que existe agora, que é sobrenatural, que a gente não está vendo, né? O reino que existe lá no céu agora. Então, todas as coisas sobrenaturais ele criou, certo? A finalidade do milênio é tão aguardada, a convergência entre o céu e a terra. Então, por que a gente espera tanto esse período? Porque a gente vai ver, literalmente, a junção daquilo que é natural e daquilo que é sobrenatural, certo? Isso deve gerar um desejo para nós, né, da eternidade. Então, o desinteresse das pessoas pelo céu e pela eternidade vem da falsa suposição de que vamos, isso é muito bom, de que vamos ficar por toda a eternidade só cantando o dia inteiro, sentados em uma nuvem, tocando harpa, peladinhos como anjinhos. Então, eu acredito que muitos de vocês já pensaram, cara, nossa, o céu deve ser mal chatice, né? Eu vou fazer o quê lá? E toda a impressão, né, de que a gente tem do céu e de que é divulgado em mídia, até pessoas, né, que não são cristãs, é realmente um lugar silencioso, cheio de nuvens, onde tem uns anjos ali cantando, outros tocando, onde não vai haver prazer, onde, enfim, né? Então, esse é um conceito muito equivocado, né, do que vai ser a eternidade. A ressurreição dos mortos é outro tópico interessante que se dá nesse período de segunda vinda, né? Então, Jesus vem e começa o milênio. Uma grande fonte de compreensão desse assunto está em 1 Coríntios 15. Gente, como essa aula, né, tá gravada, eu vou mandar esses slides para vocês, e ia ser muito legal se vocês pegassem esses versículos, né, esses textos que eu coloco para vocês, e conferir, né, porque, obviamente, não é nada tirado da cabeça, absolutamente tudo vem da Bíblia, está na Bíblia. Então, para que vocês mesmos possam tirar as conclusões de vocês, né? Que nem eu estou dando um panorama geral, mas ia ser muito importante vocês irem tirando as próprias conclusões à medida daquilo que vocês vão lendo, tá bom? Essa é a nossa grande esperança, ressuscitar dentre os mortos. A garantia de que isso de fato irá acontecer é a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Então, que nem a gente está próximo à Páscoa, né? E é muito legal a gente ter a certeza, né, mediante a fé, de que Jesus veio, de que Jesus passou um tempo na Terra, de que ele morreu e de que ele ressuscitou. Então, a Páscoa é o mais importante evento cristão, né? Porque Jesus, o Natal é muito legal, que a gente pensa no nascimento, mas, cara, tudo aquilo, todo o cristianismo está baseado em que Jesus ressuscitou e de que por meio da ressurreição dele, nós também seremos ressurretos, certo? Por que Deus nos ressuscita, glorificando os nossos próprios corpos, em vez de nos recriar como novos seres? Então, por que ele não resetou e começou tudo de novo? Ou por que lá na frente, já que vai dar tudo ruim, como a gente vai ver lá em Apocalipse, por que ele já não destruiu tudo, explodiu e começou de novo? Porque ele gostou do que ele fez, né? A gente vê isso
na criação, em Gênesis, que o Senhor fala, e fez aquilo e ele viu que era bom, e fez aquilo outro e ele viu que era bom. E quando ele fez os seres humanos, ele viu que era muito bom. Então, ele gosta daquilo que ele fez, certo? Você vai ser você mesmo durante o milênio e a eternidade futura, só que com o corpo glorificado. Então, as emoções restauradas, incapacidade de pecar e habilidade permanente de continuar a se apaixonar por Jesus. Que nem eu falei na semana passada, né? Tudo isso que a gente está vendo, estudando, é para que os nossos olhos brilhem para Jesus, que a gente fique cada vez mais apaixonado por ele e que a gente deseje contemplar ele, porque é o que a gente vai fazer toda a eternidade. E a gente vai, cada vez que a gente olhar para ele, a gente vai ver uma nova face e a gente vai se apaixonar de novo. E a cada segundo que eu olhar de novo, eu vou me apaixonar de novo, porque ele é bom. Bom, isso eu já disse. Então, quem morre hoje sob o senhorio de Cristo vai imediatamente para o céu. Mas os santos que lá se encontram ainda não possuem o corpo glorificado. Isso se dá simplesmente porque no céu as pessoas não precisam de um corpo físico. Jesus, após ressuscitar, apareceu com seu corpo glorificado, porque é necessário um corpo glorificado para interagir nas duas dimensões. Então, ele precisava ter uma carne aqui, para que os discípulos pudessem vê-lo, e não sendo um fantasma, tipo um holograma, mas ele estava com o corpo glorificado. Então, no céu, não é necessário, né, um corpo glorificado, porque lá não é necessário um corpo físico. O corpo glorificado vai nos permitir romper o véu de separação entre as dimensões física e espiritual, de maneira definitiva e plena. Hoje sabemos que há anjos trabalhando por aqui, mas a gente não vê eles. No milênio, o natural e o sobrenatural serão plenamente revelados, e a nossa capacidade de servir e amar o Pai será potencializada. O seu corpo glorificado vai permitir isso. Porque como a gente não vai ter mais essa mente limitada, né, de seres humanos, a gente vai conseguir amar o Pai de uma maneira, tipo assim, sinistra. Servir a Ele, trabalhar com Ele, desejar passar tempo com Ele, que é algo que a nossa carne não deseja, né, infelizmente. Então tá. Então por que ainda existe equívoco sobre isso? Primeiro, como eu disse, né, a nossa linha de pensamento é totalmente influenciada pela filosofia grega. A filosofia grega ensina, então, que as coisas daqui são ruins e que as espirituais são boas. Né? Então, as pessoas sempre falam, nossa, ainda bem que eu vou morar no céu, porque isso aqui, Deus me livre. Então, as pessoas têm muita expectativa de algo etéreo e não desejam, né, continuar vivendo isso daqui. E um outro ponto, que nem eu já falei para vocês, né, principalmente a visão pós-milenista, aliás, essa é a visão pós-milenista, de que nós vamos santificar a terra, nós vamos discipular as nações, dominar e cristianizar o planeta antes da vinda de Jesus. Então, como eu disse, né, já na aula passada, não tem como a gente entender esse reino ou cristianizar a terra enquanto o reino estiver presente. Então, não tem como a gente começar esse reino milenar enquanto o reino estiver presente. O plano de Deus, desde o início, foi habitar na terra, em um jardim, juntamente com a sua criação, e este plano nunca mudou. Então, eu acho que eu falei na outra aula, o desejo de Deus sempre foi ter comunhão plena com os seus. Ele criou os seres humanos para que ele pudesse interagir com ele. Não porque faltava algo, porque Deus ele é completo em si mesmo. Ele, como trindade, eles em si já eram completos, se amavam, se desejavam, estavam em plena comunhão, mas justamente porque ele ama muito, né, e ele amou muito o ser humano, ele desejava que a gente participasse daquilo que já existia no céu como realidade. Então, ele criou o ser humano, ele criou a família para que a gente pudesse experimentar dessa bondade. Porém, né, o homem pecou, né, caiu, foi destituído da graça de Deus, o pecado rompe e faz a separação, né, com o Senhor, e aí a gente vê a tentativa eterna né, até Jesus vir ali, do ser humano tentar se chegar a Deus, e Deus
trazendo algumas regras e algumas coisas para que ele pudesse habitar com o seu povo. Então, eu acho que eu falei isso na outra aula. Então, este plano nunca mudou. O Senhor deseja habitar com a gente, estar com a gente para sempre, em um ambiente onde tem a dimensão do espiritual e do real, né? Só que daí em uma plenitude absoluta. Tá, Esté, mas e aí? Então, a ideia, né, da continuidade após os eventos escatológicos, como a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, afirma que o cotidiano humano, em todos os aspectos, vai seguir acontecendo quando aquilo que entendemos como eternidade começar. Então, assim, isso, né, então, vamos lá, aconteceu a grande tribulação, acabou, né, a gente viveu lá os 7 selos, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente viveu as 7 trombetas, tudo aquilo que vem com as 7 trombetas, na última trombeta, Jesus vem, aí a gente ressurreto, se eu, né, já tiver morrido quando Jesus voltar, vou ser ressurreto, sei lá, não sei, não consegui o verbo aqui. Com Jesus, vou ganhar o corpo glorificado, e aí a gente vai poder viver um pouco o início, né, da eternidade, porém ainda vamos, né, ver asfalto, esgoto, casas, padarias, supermercados, cidade, economia, seara, né, colheita e tudo mais. Só que a diferença é que tudo isso, então todo esse governo e reinado vai estar sob a direção de Jesus. Então, com certeza será mais eficiente. Então, Jesus estará governando pessoalmente todas as nações da terra a partir de Jerusalém. Mas ele não irá simplesmente estalar os dedos e mudar tudo. A realidade é que Jesus usa estes 1000 anos para que, juntamente com o seu povo, restabeleça toda a terra como o jardim do Éden. Durante o milênio, uma grande atribuição dos santos será supervisionar e participar ativamente na reconstrução de cidades antigamente assoladas. Até porque a gente vê que vai acontecer um monte de catástrofe, vamos ver a seguir. Então, o monte vai ser abalado, várias cidades vão ser destruídas, muito terremoto, enfim. Então, tudo isso vai acontecer. Então, a gente vai participar ativamente das reconstruções. Então, a gente não tem como a gente afirmar que cidade X ou Y vai continuar existindo, pelo contexto que eu já falei para vocês, né, de guerra e tudo mais, de destruição. Jesus não virá e restaurar todas as coisas de forma instantânea, como se estivesse fazendo mágica. As ruas de ouro são fruto de um processo trabalhoso, em que nós atuaremos juntamente com Cristo. Os juízos de Cristo, nos selos, nas trombetas e nas taças, vão destruir a ordem vigente da terra. E depois disso, haverá um processo de restauração para reorganizar e repopular a terra. Então, Esté, quem que vai estar nesse milênio? Que foi a pergunta, basicamente, da Laura, né? Então, assim, haverá 3 grupos de pessoas no período que antecede a volta de Jesus, e 2 deles participarão do milênio. Primeiro, os santos redimidos. Então, são aqueles que, antes da vinda de Jesus, né, a segunda vinda de Jesus, confessaram ele como Senhor e Salvador, e eles já estão salvos pela graça. Então, estes, né, tanto os que morreram, que vão ressuscitar, quanto os que estiverem vivos naquele momento, eles estarão participando do governo de Jesus, certo? Segundo grupo, os pecadores condenados. Então, este grupo de pessoas será alvo dos juízos de Deus durante os eventos da grande tribulação, da taça, né, e da batalha final por Jerusalém. Da taça não, porque da taça já vai ter morrido. Da grande tribulação, então é do selo e das trombetas, e da batalha final por Jerusalém, que a gente vai ver isso no final, que Jesus ele vai pisar em todos os inimigos, vai ter muito sangue e tudo mais. Daí, nessa parte, ele vem, né, como um guerreiro. Veremos mais à frente. Jesus estabelecerá um tribunal para crimes de guerra ao final de sua campanha militar, onde ele mesmo julgará e condenará
e executar os culpados. Aquelas pessoas que receberam a marca da besta e se alinharam com o império vigente do anticristo serão imperdoáveis, porque nem mesmo após os juízos de Deus eles se arrependeram. Estes serão exterminados antes mesmo que comece o reino milenar. Em todos os seus juízos, então todos aqueles que se afiliaram ao anticristo, que aceitaram a marca da besta e tudo mais, todas essas pessoas, né, que não se arrependeram até que, né, Jesus volte, todos eles já serão exterminados, certo? Em todos os seus juízos, Deus é perfeitamente justo e verdadeiro, e não há nenhuma contradição, e não devemos nos ofender quanto a isso. Porque tem muito, que nem eu disse na outra aula, muitas vertentes, né, hoje enxergam que, pô, Deus é tão bom, então se ele é tão bom, não tem como existir o mal, então não vai existir inferno, e não, e todas as pessoas serão salvas. Não, e não, porque o Senhor, ele é bom, mas ele é justo, e ele é o justo juiz, e ele não vai contra a sua própria palavra, certo? E terceiro, os sobreviventes da grande tribulação. Este grupo de pessoas comumente passa desapercebido para a maioria dos crentes na leitura bíblica. Frequentemente, a Bíblia se refere a eles como os que restaram. Então, tem lá em Zacarias 14:16, e em Joel 2:32, os restantes, tá? Essas pessoas do grupo 3, elas são as pessoas que ao redor do mundo resistirão às ordens do império do anticristo, não se vincularam a eles, não receberam a marca da besta, e elas estarão junto com a gente nesse período. Então, elas não receberão o senhorio de Cristo no sentido, não vão contribuir com a gente para a restauração da terra. Elas são esses remanescentes que não se afiliaram ao anticristo, mas que também não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Essas pessoas que nós iremos liderar e governar durante o milênio. Vamos discipular e servi-las, enquanto elas terão uma última oportunidade de se converter, reconhecendo a Jesus como Messias, ao experimentarem da justiça de seu reino. Estes são aqueles que darão continuidade às atividades normais da vida. Então, casar, construir, plantar, ter filhos, etc. Em Isaías 11:11, eles são chamados de os restantes da Síria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Sinear, Amate e das ilhas do mar Mediterrâneo. A mais clara visão deste grupo de pessoas está em Isaías 65:15 do 17 ao 25. Então, são essas pessoas as quais estarão convivendo com a gente, as quais elas vão poder ser discipuladas. Então, por exemplo, quem é médico, que nem no meu caso, vão ter pessoas que estarão doentes, porque essas pessoas, elas não receberam um corpo glorificado, como nós estaremos, certo? Então, elas vão ter filhos, elas vão poder plantar, e tudo isso numa terra que está sendo restaurada, sendo governada por Jesus, que está sentado no trono. Milênio, então, motivação para o presente. Jesus estabeleceu as recompensas do milênio como motivação para nos lançarmos ao desafio de ter uma vida de obediência radical, segundo o seu próprio ensino no Sermão do Monte e nos Evangelhos. Ou seja, a vida atual é um estágio para a nossa eternidade. Você será recompensado no futuro de acordo com as suas escolhas do presente. E isso é muito claro nesses textos que eu deixei aqui para vocês. Gente, a nossa salvação não depende de nada que a gente faça. Não vem com boas ações, nada disso. Essa recompensa não é da salvação. É uma recompensa de acordo com a escolha que eu fiz no presente. A Bíblia é muito clara a respeito de galardão, a respeito de recompensas que, inclusive, a gente já vai receber nos ares. Eu falei isso para vocês na outra aula. O que ele nos oferece dura para sempre, porém, exige toda a nossa vida de dedicação a amar, servir, obedecer, perdoar, priorizar o reino e outros desafios mais. A forma como vivemos hoje definirá onde iremos nos sentar, como nos vestiremos e o que iremos fazer na eternidade. Os seus ensinos,
em seus ensinos, Jesus estabelece quais são os valores que um discípulo deve cultivar e desenvolver para que, então, receber as recompensas do milênio: um coração servo, fidelidade, generosidade, mansidão, humildade e entrega voluntária são apenas alguns deles. O nosso foco precisa ser na eternidade e nas recompensas eternas, em detrimento das recompensas imediatas, atrelada aos valores da ordem vigente. Então, assim, o que a gente vê, né, hoje, a maior, vamos dizer, o que faz as pessoas hoje levantarem da cama e viver é o trabalho, é dinheiro, fama, reconhecimento e etc. Só que, beleza, essas pessoas que não conhecem a Jesus estarem vivendo nessa roda maluca da vida. Só que nós que conhecemos a Jesus, a nossa principal motivação de levantar e acordar e trabalhar e fazer o que a gente tem que fazer é para glorificar o nome do Senhor. Lógico que não foi todo mundo que foi chamado para ser missionário, como a minha irmã é missionária, né? E como tantos outros. Muitos de nós, né? Acredito que todos nós aqui estamos no mercado de trabalho. O Senhor nos chamou para estar ali. Só que a nossa recompensa não deve ser apenas o salário que chega no final do mês. Não deve ser o reconhecimento, né, pessoal, assim, na sociedade, mas sim as recompensas eternas, né? Então, tudo isso deve estar sob aquilo que, cara, onde eu estou é realmente onde Deus deseja que eu esteja? Aquilo que eu estou fazendo é realmente aquilo que eu estou contribuindo para a eternidade? Então, assim, eu vejo muitas mulheres, né, são chamadas ao mercado de trabalho, e isso é muito massa, mas algumas Deus chamou para ser mães, né? Quando a gente vê a mãe de John Wesley e o seu irmão, que eu esqueci o nome agora, esqueci. Ela foi chamada a ser mãe. Charles. Charles. Isso, muito bom. Se eu não me engano, eles foram em 6, e, cara, os filhos e o legado que essa mulher deixou, olha só, tudo que a gente viu, a Igreja Metodista hoje existe por causa dele, todo o movimento, né, de avivamento que eles fizeram, não só na Europa, né, lógico que foi na Europa, mas assim, foi alastrado e hoje a gente conhece eles, porque um dia essa mãe, ela entendeu o papel dela de ser mãe, a Susana Wesley. Isso, boa, Papito. Que eu tinha me esquecido. Então, a recompensa dela vai ser eterna, porque o Senhor a chamou para ser mãe, e ela fez o melhor papel que ela poderia fazer, certo? Então, isto. Dúvida do Ivan ainda vai ser respondida. Da Laura, eu espero que tenha sido respondida agora. Se não, amiga, você depois me manda uma mensagem e eu tento responder, certo? Alguma dúvida, alguma coisa, alguém queira comentar agora? Não? Ok, então vamos começar com o estudo mesmo de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, então a revelação do Cristo, quando a gente lê lá em Apocalipse 1:1, diz que revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para tornar conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, resumindo, traduzindo, né, a palavra Apocalipse, Apocalipse é o fim, né, mas assim, que nem quando a gente olha em inglês, Apocalipse não está escrito como Apocalipse, está escrito como Revelation. Então, vamos lá. Quem escreveu Apocalipse foi João, que era um apóstolo de Jesus, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Então, João foi o único discípulo de Jesus que não foi martirizado, né, não morreu como um mártir, mas morreu na ilha, inclusive de Patmos. Foi o último texto que ele escreveu. E aí, existem duas vertentes, né, que foi escrito ou 60 depois de Cristo, ou entre 94 e 96. Existem essas duas visões quanto ao tempo da escrita. Apocalipse estimula a nossa imaginação, assim como Ezequiel, Daniel, Zacarias, a gente pode pensar em Isaías, né, todos os profetas que falam, né, apontam um fim, mas
que são muito imaginativos, né? Quando a gente lê, a gente vai conseguindo construir aquela imagem que eles estavam vendo. Ele não usa raciocínio lógico, em vez disso, fala de visões, imagens e linguagens figuradas. ênfase, tribulação futura, vitória do Cordeiro de Deus e a consumação do plano de Deus. No primeiro capítulo, ele fala 18 descrições sobre Jesus, tanto físicas quanto da sua personalidade. Este livro nos faz sermos fascinados por Jesus. Jesus é incomparável. Vocês verão Jesus como nunca antes. Vão se tornar apaixonados como nunca antes. E orações que vocês podem fazer, né, enquanto estão lendo, pelo jeito que eu vi, só a Brenda que fez tarefa de casa, mas quando vocês começarem a ler, e mais uma vez, eu incentivo e falo, pelo amor de Deus, leiam o Apocalipse, essa aula é para que vocês sejam engajados para isso. E orações que vocês podem fazer lendo. Então, Senhor, obrigada por quem és. Então, aí você pode dizer, Jesus, obrigada porque você é... Deixa eu pegar aqui uma característica do 1. Obrigada porque da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Obrigada porque a sua face é como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Então você pode dizer, Jesus, como a sua face que brilha como um sol, brilha nessa escuridão da minha vida. E assim vai. Tipo, vai criando muita arsenal para o seu quarto secreto. Senhor, aumente a minha fé para poder acreditar nisso tudo. Me ajude a guardar as revelações, né, que o Senhor trouxe neste livro. Senhor, aumente meu conhecimento, meu interesse para ler sobre Apocalipse. Me ajude a abrir a minha mente para que eu consiga ler sobre isso. Uma coisa que foi muito incrível, assim, quando eu li, eu não lembro agora a referência, mas um dia eu estava fazendo meu devocional e eu li assim, que nós, né, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Cara, isso mudou, assim, total a minha vida. Porque quando eu tô lá atendendo um paciente e eu fico, cara, será, tipo, peço tal coisa, tal exame, será que é tal diagnóstico, tal não sei o quê? Eu falo assim, cara, eu tenho a mente de Cristo. E eu tenho plena consciência naquele momento que o Senhor está ali me ajudando e Ele está ali ampliando a minha mente. Então, você está passando por algo que você precisa de uma decisão, né? Que é importante. Sua vida vai para lá ou vai para cá? Lembre-se, você tem a mente de Cristo. Olha lá, mais uma vez, o meu ajudante, 1 Coríntios 2,16, que fala que nós temos a mente de Cristo. Muito bom, Papito. Eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui, para caso alguém mandasse alguma coisa, então, isso aí, vai me ajudando. Então, nós temos a mente de Cristo, e isso tem, assim, facilitado a minha vida para tudo. Então, quando eu vou ler a Bíblia, e principalmente, né, às vezes alguém que não tem muita familiaridade com a Bíblia e tudo mais, pega isso daqui e fala, Senhor, eu tenho a mente de Cristo, então me ajude a entender o que é que o Senhor está falando aqui, me ajude a compreender o que é que tem de mistério aqui que eu não estou conseguindo entender e que eu acredito que o Senhor... Cara, a gente tem o Espírito Santo, que foi quem inspirou esse livro, do nosso lado. Ele habita em nós, ele está aqui, ele está aqui. Jesus é o autor e é o único livro que a gente pode ter interação com o autor, fala sério. A gente não pode mais ter o C.S. Lewis do nosso lado nos explicando o que é que ele quis dizer com aquelas coisas difíceis que ele fala. Mas a gente tem o Espírito Santo para nos auxiliar e abrir a nossa mente para aquilo que a gente está lendo, certo? Então, vamos lá. O primeiro capítulo, ele, como eu disse, ele vai trazendo algumas revelações, né? No versículo 3, ele fala da importância, né, de ler isso. Então, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Versículo 5 e 6 diz, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. E vai ser muito legal a gente estar vendo o Apocalipse agora como um panorama, porque tudo aquilo que a gente viu antes, né, até o comecinho da aula agora, vocês vão ver que as coisas vão começar a se encaixar. Isso vai ser bem legal. Jesus, né, se revela a João
com muita beleza e majestade, né? A forma como João vê, eu imagino, gente, aquilo que João estava vendo devia ser sinistro. Então ele tentou colocar em palavras humanas aquela doideira que ele estava vendo no céu. Então por isso que assim, ele conseguiu colocar em algumas palavras, tipo, tal coisa era como tal coisa, porque realmente devia ser algo extraordinário. Isso nos mostra que Jesus revela os seus maiores segredos aos seus amigos. João era íntimo de Jesus, ele era o discípulo amado, né? Então, como eu disse, o Senhor nos convida e ele nos chama a amigos. Então, ele tem ansiedade para dividir o coração dele, para dividir as emoções dele, para dividir as alegrias, as tristezas e absolutamente tudo que se passa no coração dele, ele tem prazer e ele deseja revelar aos seus amigos. Lembra que quando Eva, né, e Adão, eles passeavam no jardim, eles tinham plena comunhão com Deus, e eles amavam aquele momento, ansiavam por aquele momento. Então, e naquele momento ele estava se revelando totalmente. Então, é isso que o Senhor deseja fazer com a gente. Deus é um Deus pessoal. Por que que Jesus se despiu de toda divindade, né? Se deixou, né, a sua divindade para se fazer homem. Então, ele era homem, mas ele era Deus. Mas por que ser humano? Porque sendo ser humano, é só desta forma que ele conseguiria fazer com que a gente olhasse para ele e fala, cara, é possível ser ele, é possível eu passar por uma tribulação e vencer, é possível passar por uma tristeza e ficar alegre, é possível eu vencer uma tentação, porque a gente vê que Jesus foi tentado. Então, Jesus passou por absolutamente tudo o que a gente passa nessa terra, e ele venceu, ele foi vencedor naquilo, e ele nos convida a sermos mais do que vencedores em Cristo. Amém? Capítulo 2 e 3. Aí a gente vai ver, nesses dois capítulos, as cartas que Jesus manda aos 7 anjos, que era destinado para 7 igrejas lá da Ásia Menor, que foram as igrejas que os apóstolos começaram. E daí, qual que é a importância da gente estudar as cartas, né? A gente consegue ver o que é que eles estavam passando, quais eram as tentações daquele tempo, porque elas vão ser muito parecidas, se não as mesmas, que nós, como igreja, vamos enfrentar nos últimos dias. Cara, é incrível, incrível as cartas, né, para 7 igrejas, como a gente consegue ver várias coisas daquilo nas igrejas de hoje, várias coisas e desafios que a gente vê naquelas cartas, a gente vê não só para a igreja, mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê tudo isso, né? E é essencial sabermos o que vamos enfrentar para nos preparar adequadamente. Vamos enfrentar desafios como a tolerância à imoralidade sexual dentro da igreja, a complacência com o pecado, algo que a gente já tem visto muito, né? Que nem eu disse, né? O Jesus bonzinho, que é amor e pronto. A destruição da família, como a gente tem visto cada vez mais, a perda do primeiro amor, esfriamento, e assim vai, que a gente pode ver ao longo das 7 cartas. A nossa vida aqui se resume a decidir se ansiamos por recompensas do agora ou pelas recompensas eternas. Se não temos apetite pela eternidade, nós seremos satisfeitos por essa era. Então, como eu disse, cara, se a gente não tem esse anseio e a gente não espera pela volta de Jesus, a gente vai se acomodando e se conformando e ficando satisfeito. Então, eu acordo, eu trabalho, eu vou, aí eu volto para casa e assim vai, né? E a vida vai passando um dia após o outro e a gente vai ficando satisfeito por isso daqui, né? E a gente não tem os olhos na eternidade. Aí, na maioria das cartas, a gente tem essa configuração. Então, algumas características de Jesus, que foi falado lá no primeiro capítulo, ele começa. Então, por exemplo, eu tenho um exemplinho ali na frente. Então, ele fala algumas características de Jesus, elogio à igreja, alguma crítica, algum conselho e a recompensa, caso eles consertem aquilo que Jesus está apontando. Então, aqui, ó, eu tirei uma foto de como eu fiz na minha Bíblia. Fica bem legal. Pega 5 grifa-textos, né, diferentes, e aí vocês vão conseguir achar
isso daqui, não em todos, tá? Essa foi um exemplo, a carta à igreja de Pérgamo tem as 5 características, mas nem todas as cartas têm todas. Inclusive, tem algumas que não tem nem crítica. Isso é bem legal. Então, por exemplo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, essa é a característica que a gente viu lá no capítulo 1, ele falando, né, de uma característica de Jesus. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, ali o elogio em laranja. Você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Aí vem a crítica. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque. Balaão, para quem não lembra, é aquele profeta, né, que a mula precisou falar com ele, porque o Senhor já tinha falado para ele que não era para ele ir, e aí a mula precisa falar o motivo dela estar freando, ela está batendo a cabeça nos lugares e tal. E Balaão é um falso profeta. Isso também daria uma outra aula e pregação, né, sobre os falsos profetas, enfim. Mas aqui a gente vê, né, o alerta de que eles estavam se apegando aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, olha que pesado. Aquilo que Balaão falou na época dele lá atrás, que a gente não consegue ver isso descrito lá atrás, a gente vê o que a consequência daquilo que Balaão fez na sua época. Então, terrível. De igual modo, você também, você tem também aos que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Aí agora, um conselho, né? Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, lutarei contra eles e com a espada da minha boca. Geralmente é muito legal que aquilo que vem a característica do começo de Jesus é linkado no final. Várias cartas isso acontece, é muito interessante. E aí, por fim, a recompensa. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, a gente vê várias cartas com essa configuração. Agora, capítulo 4 e 5. 5 é, tipo assim, o meu preferido. Meu Deus, eu tenho um treco. O capítulo 4, então, fala sobre o trono e aquele que está assentado nele. Vemos uma riqueza de detalhes. A glória do lugar onde Deus habita tem como finalidade revelar a glória da personalidade de Deus. E isso traz muita matéria-prima para o meu quarto secreto, que nem eu estava falando para vocês lá no começo. Não só, né, o capítulo 1, que o capítulo 1 fala, né, das características de Jesus, mas o 4 e o 5, gente, é demais, porque fala, né, o 4 fala do trono dos céus, e o 5 fala sobre o livro e o cordeiro, então fala sobre o cordeiro. É demais, é demais. O capítulo 5 é o alvo do livro, então, assim, se a gente pudesse pensar em Apocalipse, o 5 é o alvo, porque ele revela o plano de Deus. João, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Senão já ia dar spoiler do próximo coisa, tá. João chora, pois ele ouviu a pergunta mais crucial da história da humanidade. Quem será digno de tomar o livro e abrir os selos? Então, vocês veem que nessa parte, né, antes de abrir, João fica desesperado, tipo assim, meu, quem vai ser digno de abrir esse livro? Quem vai poder abrir esses selos? E ele chora, ele fala assim, gente, não foi visto alguém que fosse digno. E aí, um dos anciãos, né, olha para ele e fala, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E aí depois ele vê um cordeiro que parecia que estava morto, só que não estava. Oi? O carro infectado circula por todo canto. Alguém abriu aí sem querer. Então, ele viu, né, esse cordeiro que parecia que estava morto, em pé, no centro, no trono, e cercado pelos 4 seres viventes e os anciãos. E aí ele vai dar a descrição, né, desse cordeiro. E algo que eu quero ler
para a gente agora no capítulo 5, do 8 ao 14. Quem tiver com a Bíblia aí pode ler, abrir comigo. Cara, esse texto, assim, é fabuloso. Como uma boa sanguínea, eu escrevi até do lado, assim, tipo, capítulo 5 é fabuloso, meu Deus do céu. Então, eu vou ler aqui para vocês. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lembra que existem taças sendo cheias o tempo todo com as nossas orações, enfim, lá diante da presença de Deus. Então, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és o digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Agora, gente, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então é o quê? Sempre foi o desejo de Deus que todos pudessem recebê-lo, né? E entendê-lo e aceitar não, né? Porque aceitar a gente coloca Jesus lá pro, mas assim, recebê-lo como o Senhor e Salvador e que todos pudessem ter a comunhão plena com ele. Foi por isso que ele mandou Jesus para cá, mas como vamos ver lá na frente, muitos rejeitam e vão rejeitar o Senhor, infelizmente. Então, até uma pincelada, né, da questão do inferno, o inferno foi feito para que o diabo habitasse lá. O que é o inferno? O inferno não é a ausência de Deus, mas é a presença de Deus manifestada em forma de ira. Estou falando isso para responder parcialmente a pergunta do Ivan. Mais para frente a gente vai ver, né, o que vai ter no inferno, quem que vai estar lá e tudo mais. Mas assim, o desejo de Deus sempre foi para que todos nós estivéssemos em plena comunhão com Ele. A gente, como eu disse, a gente sempre vê Deus desejando estar com a gente, ter plena comunhão com a gente, mas a gente sempre está rejeitando Ele, a gente sempre rejeita Ele. E é isso. Então, continuando, dei uma TDAH. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Lembra que eu falei lá atrás, né? Sobre o reino, e como agora a gente vai começar a fazer esses links. Então, o Senhor nos constituiu sacerdotes, e nós reinaremos com ele na terra. Então, olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões de anjos, né? E eles estavam rodeando o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e eles todos, gente, imagina, milhares de milhões de seres e anjos e todo mundo lá do céu, e todos eles cantando naquela voz maravilhosa, então, tipo, muito melhor do que qualquer voz que a gente já ouviu, que é muito boa aqui na Terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus e na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que há, e diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram e o adoraram. Cara, isso aqui é para ficar maluco. Fala sério. Isso, assim, é demais. Então, a gente vê nesse capítulo 5, 5 canções de como o céu reage à manifestação do que está no trono. Porque antes, né, que nem eu disse, o João, ele vê que daí tem alguém que é digno de receber o livro, eles veem a figura do Cordeiro, que tem toda a descrição lá do versículo 6 até o versículo 6 e 7, que dá a descrição daquilo que eles estão vendo. E aí a gente vê como que o céu reage à manifestação daquilo que estava ali, entendeu? Com 5 canções. Então, isso é maravilhoso, a gente poder ter um acesso a isso, para que a gente possa também manifestar adoração e louvor ao nosso Deus, né? Então, aí eu destaquei aqui, né? Eu amo que no versículo 8, ele fala que na mão dos 4 seres viventes e dos anciãos havia uma harpa. Ou seja, o céu, gente, é pura música. Não tem nada disso que lá é silencioso, de que as pessoas estão lá, tipo, oh, não, aquilo lá é pura música, adoração e maravilha. E uma taça das orações dos santos, que é
isso revela a importância da nossa oração. Gente, nenhuma oração nossa, desde que ela esteja, né, feita em nome de Jesus, então que Jesus concorde com aquilo, porque, né, tem umas orações que, pelo amor de Deus, não deveriam ser lançadas ao Senhor, mas tudo bem. Então, todas as nossas orações, elas estão sendo recebidas, estão enchendo as taças. Então, talvez alguns de vocês já ouviram falar do iHop, né, do F-Hop e tudo mais, que eles usam o modelo ARP-Taça, que é o quê? Oração com música. É muito legal, inclusive a igreja para a qual eu estou indo, eles têm sala de oração que funciona no modelo ARP-Taça, então são orações com cânticos. Então, orações que vão surgindo de pessoas da igreja que estão ali, e os músicos que estão lá na frente, eles vão captando algumas essências e vão formando músicas e refrões. Então, gente, a maioria, tipo, esmagadora das músicas do F-Hop surgiram em salas de orações. Então, é demais. E outra coisa, a gente pode viver isso no nosso quarto. Quem não toca nada, que nem eu, né, não tocava nada, você pode colocar um medleyzinho no fundo e você pode adorar o Senhor com orações, né, orando com a palavra. Então, você olhar aqui, né, digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E nisso, você, com uma musiquinha no fundo, né, um toquezinho, você cantar aquilo que você leu. Então, você vai estar concordando com o Senhor, porque foi ele que escreveu. Então, isso é maravilhoso. E aí, nós vamos entrar daí na maior parte do livro, né? Agora, nós veremos os desdobramentos de tudo que vai acontecer, que a gente viu nas outras aulas. Então, alguns capítulos a gente vê o relato cronológico que vai acontecer. E aí, que mais? Ah, tá, esse exemplo é legal. Então, assim, por exemplo, o meu pai, ele é muito bom nisso. Você tá vendo o filme, aí ele não tá entendendo nada, aí ele pausa o filme. E, gente, o que estava acontecendo? Então, me perdi, me explica, não estou entendendo nada. Então, nesses casos onde João se perdia, ele tinha um anjo que estava ali para explicar as visões para o João. Então, a gente vê em vários momentos que João dá uma pausa, tipo assim, não entendi nada, me explica, e o anjo explica para ele. São 21 juízos de Deus revelados nos selos, trombetas e taças. A gente vê, então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, certo? Elas acontecem em ordem cronológica, para que a gente tenha noção das coisas que vão acontecendo, a gente nos preparar, a gente avisar as pessoas, a gente poder interceder pelos nossos irmãos, e a gente estar em concordância com aquilo que Deus está fazendo, e não, que nem eu falei para vocês, o perigo da gente não conhecer as coisas que vão acontecer no fim é a gente culpar Deus por aquilo que está acontecendo. Sim, o Senhor estará sob o controle de todas as coisas, mas tudo que vai acontecer precisa acontecer para que a palavra dele se cumpra. Então, a gente tem que estar em concordância com aquilo que Deus vai estar fazendo naquele momento. Espera aí um minuto, que o docinho está querendo passear. Espera aí. E daí ele não ia me dar sossego enquanto eu não abrisse essa porta. Então, vamos lá. O início dos selos é o que vai marcar os 3 anos e meio da grande tribulação, que a gente já viu na aula passada. Então, o primeiro selo, o que significa? Guerra. O primeiro selo é guerra. A gente vê um cavalo branco, onde o seu cavaleiro a representação, né, do anticristo, e ele está segurando um arco, então, fomento de guerra. Segundo selo, violência. A gente vê um cavalo vermelho, o cavaleiro da guerra, recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. Houve grande matança e guerra. Terceiro selo, desequilíbrio econômico. A gente vê um cavalo preto, então o cavaleiro representa a crise, e esse cavaleiro ele tinha uma balança nas mãos, né, representando a economia. Quarto selo, da morte. Então, a gente vê o cavalo amarelo, e o cavaleiro se chama Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre
1/4 da terra para matar pela espada, fome, doença e animais selvagens. O 5º selo, o selo dos mártires. Quando o selo foi aberto, João viu sob o altar as almas de todos os que haviam morrido pela palavra e por seu testemunho fiel. A gente vê isso lá em Apocalipse 6. No versículo 10, está escrito o seguinte: clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da fêria, não é, né? Da terra. Peraí, deixa eu ver aqui, versículo 10. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Da terra ali seria. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. E isso é muito pesado, né? Porque a gente vai ver que nesse momento, que nem eu disse, vai estar rolando a grande tribulação. Se vocês lembrarem a aula passada, né? Eu falei que vai ser um período terrível, de muita perseguição, blá, blá, blá. E muita gente vai ser morta nesse período por amar a Jesus, por segui-lo e tudo mais. E nesse momento eles vão clamar, tipo, Deus, até quando, sabe? Tipo, quanto mais tempo vai passar até que o Senhor julgue tudo isso e todas as pessoas que estão nos fazendo mal e estão nos matando, o Senhor vingue, né? E aí eles vão ter que esperar ainda mais um pouco, porque vai ter que se completar o número de outros mártires, de outras pessoas que também serão mortas na grande tribulação. O 6º selo representa o fim cósmico. Então, quando o selo foi aberto, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, a lua se tornou vermelha, as estrelas caíram do céu, o céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de lugar. Os não redimidos ficarão aterrorizados e procurarão em vão um lugar para se esconder. Aí, Apocalipse 7 e 8. Ai, docinho. No capítulo 7, nos revela o que acontecerá com as pessoas que viverão nesses dias. Então, a gente vê, né, os 144 mil selados, a grande multidão com as vestes brancas, que seremos nós, e a gente vê o que vai acontecer nesse período com cada um de nós. Gente, eu não consigo entrar, tipo assim, em todos os detalhes de todos os capítulos, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã. Mas daí vocês, né, conforme vocês forem lendo e tiver alguma dúvida, pode me mandar no privado e tudo mais, certo? E o 7º selo, existe um silêncio no céu por 30 minutos. Nesse período, trombetas foram dadas aos 7 anjos e sobe diante de Deus incenso com orações dos santos. Então, é isso que vai acontecer no 7º selo. Daí, nisso, começa a ser tocadas, né, as trombetas. Então, a gente vai vendo, também eu não coloquei a descrição de cada trombeta, de cada juízo, isso tem lá no capítulo 8 de Apocalipse, que mostra pra gente o que vai acontecendo, né, conforme cada trombeta vai ser tocada. E aí, ao som da 7ª trombeta, o Senhor vai aparecer, né, entre as nuvens, ele vai ressuscitar os mortos, arrebatar os santos, nós vamos nos encontrar com ele nos ares, e marca o fim da grande tribulação. Aí, quando a gente olha... Peraí, deixa eu fechar a porta, que agora o Bonito entrou, e aí todo mundo vai ouvir a aula lá fora. No capítulo 10 e 11, ele relata o crescimento do ministério profético da igreja. Será o ápice da maturidade da noiva como parceira de Cristo. Será o período de maior perseguição da igreja. Lembra que eu falei para vocês, o período da grande tribulação vai ser, tipo assim, o máximo da igreja, onde ela vai estar totalmente gloriosa, manifestações de sinais, de maravilha, maturidade, assim, tudo vai ser, assim, o ápice. Mas também é o período de maior perseguição da igreja. Como sempre, né, a gente vê, por exemplo, o Irã, a igreja que mais cresce hoje, e é um país totalmente perseguido, é o país
que mais cresce o número de cristãos. Assim, existe um avivamento lá gigantesco, que a gente não fica sabendo, porque lá é um país perseguido, mas, assim, é algo sinistro. Então, onde a gente vê maiores perseguições é onde muita manifestação do Senhor acontece. Muitas pessoas... outra coisa, no capítulo 11, tem um relato, né, das duas testemunhas, e existe muita especulação para saber quem são elas, vai ser X, vai ser Y pessoas e tudo mais, mas isso não vai nos levar a lugar nenhum, como algumas especulações a respeito de tudo, né? Tipo, quem vai ser o anticristo? Ele é fulano, ele é ciclano, ele já veio, ele não veio. A gente não vai chegar a lugar nenhum em tentar especular quem vai ser o quê, né? Se a Bíblia não está falando quem é, então vamos deixar para ver o que é que vai acontecer, certo? E que nem eu grifei ali, escatologia não é sobre curiosidade, mas sobre revelação. Então, o Senhor, ele se revelou, ele escreveu tudo que ele gostaria de escrever por meio de João aqui. Então, vamos nos atentar a isso. Antes da segunda vinda de Jesus, João relata nos capítulos 12 ao 14 uma terrível perseguição que antecederá a volta de Jesus. Então, aqui, João vê dragão. Então, o dragão, ele explica para nós, ele fala para nós que é Satanás, tentando destruir a mulher, representando Israel, e os demais santos. A gente vê que ali no 12 já começa, no título da minha Bíblia, a mulher e o dragão. Então, o capítulo 13 contém muitos detalhes sobre a força, o evento catalisador, o objetivo e o período de tempo e a metodologia do anticristo, que é a besta. Então, quando aparece lá dragão, é Satanás. E a besta é o anticristo, que vai ser usado por Satanás, certo? Diz também sobre como a igreja enfrenta toda essa diversidade com perseverança e fidelidade. Quando você vê o tanto de coisa que acontece com o povo, ali no capítulo 13, a gente vê ali, né, que assim, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, e olha só, 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Gente, a gente vai ver isso acontecer. E por isso, novamente, ressaltando, a importância da gente conhecer o que está escrito na Bíblia para que a gente não se volte contra Deus, porque é Ele que está permitindo tudo isso acontecer, certo? E aí, a gente vê no final ali do versículo 10, versículo 10, que fala, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque, em meio a tudo isso que vai acontecer, a gente vai ver, nós veremos aqueles que perseveraram e se permaneceram fiéis ao Senhor até o fim. E aí, a última trombeta toca, graças a Deus, né, para findar tudo isso que a gente está vendo. A segunda vinda será um evento que todo olho verá. Lembra que eu falei para vocês? Ninguém vai ficar surpreendido ou sem entender do que se trata. Todo olho verá. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Não vai ser algo surpresa, não vai ter arrebatamento secreto, nada disso. Todo olho verá aquilo que vai acontecer. Neste momento acontecerá também a primeira ressurreição, e encontraremos com o Senhor nos ares, seremos glorificados e mobilizados para batalhar e, finalmente, habitar a terra sob o governo de Jesus. Então, como eu disse, né? Quem já estiver morto vai ressuscitar, quem estiver ali vai ter o corpo glorificado, vamos encontrar Jesus nos ares, e desceremos para batalhar com ele, e entraremos em Jerusalém, e daqui a pouco a gente vai falar disso. Imediatamente após a segunda vinda de Jesus, são liberadas as 7 taças da ira de Deus, e haverá, enfim, o confronto final entre Jesus e o anticristo. A gente vê ali que e é bem feio, assim, as sete taças, tipo, quando começa a ira ali da taça, o negócio fica doido. Depois vocês leem tem bastante detalhe sobre o que vai acontecer com as pessoas
que não tem a marca de Jesus, e as que têm a marca do anticristo é que vão sofrer tudo isso que eu estou falando. Bem desesperador. Nos capítulos 15 e 16, vemos Jesus liberando as 7 taças da ira de Deus, que serão os juízos mais intensos de todos. Todo o sistema do anticristo será destruído, tudo que foi influenciado pela prostituta Babilônia deverá acabar. Vocês veem ali que tem um capítulo, né, o capítulo 17, que fala sobre a mulher montada na besta, que era, enfim, influenciada pela Babilônia, enfim, tudo mais. E os juízos das 7 taças deverão ser violentos e intensos para destruir tudo e começar do zero a reconstrução da terra. Destruir tudo o quê? Tudo aquilo que vai contra aquilo que o Senhor deseja para completar o plano dele, né? Então, assim, a terra não vai, tipo, explodir como uma bomba atômica e ele, começar tudo, mas ele vai destruir a terra para a gente começar a reconstrução dela. Mas, assim, não vai, como eu disse, não vai ser uma explosão da terra, globo terrestre. Mas muita coisa vai ser destruída e começar do zero, porque a gente precisa, Deus, né, precisa restaurar todas as coisas. Vemos neste período também que mesmo tudo isso acontecendo, as pessoas se recusaram a se arrepender e glorificá-lo. A gente vê isso em vários momentos no capítulo 16, exatamente isso. Estes foram queimados pelo... Olha só, um dos juízes. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram a arrepender e glorificá-los. E assim, você vai vendo as taças sendo derramadas e sempre sendo dito isso. E se recusaram a arrepender e glorificá-lo. Mesmo depois de tudo isso que está acontecendo, tipo, eles não se rendem ao Senhor. Nos capítulos 17 e 18, aprendemos a justificativa de por que a severidade dos juízos de Deus é tão grande e tão necessária. Exatamente, porque daí a gente vê a influência, né, que existia da Babilônia, que até eles colocam aqui como repugnante, o João coloca como repugnante e tudo mais, e aí tem no 18, né, a queda da Babilônia. Então, aí aqui, em tudo isso, Deus está usando os meios menos severos possíveis, porém a destruição é justificada pela corrupção e depravação da humanidade acontecendo em sua plenitude. E aí, depois que tudo acontece, as taças são derramadas, absolutamente todas as pessoas que se aliançaram ao anticristo são destruídas neste momento. E aí, nisso, lembra que Jesus já está na Terra, né? Eu falei para vocês. Só que aí, quando Jesus vem na Terra e a taça é derramada, todas as pessoas que estavam aliançadas ao anticristo são completamente destruídas. E aí, Jesus entra em Jerusalém, junto, né? Depois que a taça é destruída, algumas pessoas ainda meio que sobrevivem, não é tudo que é destruído, porque a gente vai ver que Jesus, ele entra marchando, libertando os prisioneiros, destruindo o exército, o império do anticristo. E aqui, Jesus entra de forma triunfal na cidade de Jerusalém. A gente vê isso lá em Salmos 24 também. Ele aparece como um homem de guerra coberto de sangue dos seus inimigos. Os textos de Apocalipse 19, Isaías 63, Salmos 24, Zacarias 14, trazem um relato de sua trajetória na batalha por Jerusalém e a sua entrada triunfal na cidade, quando ele parte o Monte das Oliveiras e é recebido pelas autoridades como rei. Então, Jesus vence o anticristo e o falso profeta, com o esplendor da sua vinda, com o sopro da sua boca. E Apocalipse 20 detalha a primeira... Só antes de eu continuar lendo aqui, que o Ivan perguntou, né? Se Jesus, ele destrói o anticristo com o sopro da boca dele e tudo aquilo que, vamos dizer, era ruim foi destruído, como que ainda existe inferno e tudo mais? Então, assim, como eu disse, o inferno é um lugar onde a presença de Deus existe em forma de ira. Então, não é um lugar ausente da presença de Deus, mas é a presença de Deus manifesta em ira. Então, o inferno, como eu disse lá no meio da aula, ele foi feito para o diabo, para os demônios, para todos eles.
Só que pessoas não se renderam ao senhorio de Cristo. Pessoas não, mesmo tendo oportunidades, enfim, não quiseram reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, elas estão destinadas. Na verdade, assim, gente, voltando um pouco atrás no plano da salvação. Todos nós éramos inimigos de Jesus. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos separados por conta do pecado. Todos nós estávamos na fila para o inferno. A gente merece o inferno. É isso que a gente faz, porque a gente não tem bondade em nós mesmos. A gente não sabe fazer coisas boas, né? Então, por mérito também, já falei para vocês, a gente não conseguiria conseguir o reino, certo? Por nossos esforços, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Beleza. Jesus vem e fala assim, ó, tô entrando aqui na fila, eu vou morrer, eu vou receber todo o pecado que veio, que vocês cometeram, estão cometendo e vão cometer. Toda essa ira de Deus vai vir sobre mim agora, para que vocês possam alcançar a salvação. E aí, o que aconteceu? Tiveram pessoas que não quiseram aceitar esse amor maravilhoso. Isso que é de graça, isso que é sem custo, né, vamos dizer. Custa tudo, né, porque custa a nossa vida, mas assim, sem custo, a gente não precisa fazer nada para adquirir isso. Mas algumas pessoas não quiseram isso. Então, lembra que eu falei, todos estavam na fila do inferno. Jesus entra aqui e fala assim, gente, venham para mim, sabe? Aprendam de mim que sou manso e humilde, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar, ceiar com vocês, mas tem gente que não vai querer isso. Dá para entender? Não dá para entender. Eu não consigo entender, tipo, é uma graça que é irresistível, né? Mas algumas pessoas não, e mesmo tudo isso que eu contei para vocês agora acontecendo, ainda não vão se render ao Senhor. Então, essas pessoas e aquelas que vão se aliançar, né, ao anticristo e tudo mais, cara, elas estão destinadas ao inferno, ao sofrimento eterno. Então, sim, existe inferno, sim, vai existir inferno. Jesus vence o anticristo, mas vem sendo destinando ele ao lugar onde é o lugar dele, entendeu? Então, bom, eu acho que com isso eu consigo responder a pergunta do Ivan. Se você tiver ainda alguma dúvida, depois você me pergunta. Continuando, parêntese feito, Apocalipse 20 declara os 1000 anos, né? Basicamente, tanto que o título do início do capítulo 20 é o milênio. Ele detalha a primeira ressurreição, que vai acontecer assim que Jesus vem, e o aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Então, nesse período do milênio, Satanás estará preso e ficará preso por esses 1000 anos. Depois disso, vai acontecer o milênio, que a gente entende que ele é literal, e finalmente toda a terra estará sob o reinado pleno e visível de Jesus. E nós seremos participantes de seu governo e vamos reinar com ele de acordo com as atribuições definidas a partir do nosso estilo de vida e tudo aquilo que a gente já falou, né, que eu já expliquei para vocês a respeito do milênio. No fim desse período, né, de restauração de todas as coisas, passou o milênio, Jesus solta Satanás e, mais uma vez, algumas pessoas serão enganadas. Lembra que eu falei para vocês que tinham uns remanescentes que estariam convivendo com a gente? Mesmo Jesus estando lá, sentado no trono, a gente falando para elas, cara, olha lá, tipo, Jesus é aquele que a gente está falando para você, só olhar para ele, tá sentado lá no trono. Então, hoje, né, quando a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, fala assim, cara, Jesus, ele é maravilhoso, ele é aquele que veio, ele mudou minha vida, ele restaurou. Só que a gente está falando de algo que a gente não está vendo. A gente tem as nossas experiências, a gente sabe daquilo que Jesus fez na nossa vida, da transformação que ele fez, mas fisicamente a gente não está vendo ele. Nesse período, Jesus fisicamente estará na terra. Então a gente vai poder falar, cara, Jesus é aquele que está sentado no trono de Davi. Só que ainda assim algumas pessoas serão enganadas. A serpente é solta novamente no jardim para que todos saibam que o coração do homem é irremediavelmente corrupto e que Deus possui liderança perfeita em seu plano de restauração de todas as coisas. Mesmo em um contexto de perfeição, tal como no Jardim do Éden, haverão pessoas que se levantarão em motim contra a cidade santa.
o fogo dos céus vai descer e essas pessoas serão consumidas e lançadas no lago do fogo com o diabo e os seus anjos. Acontecerá, então, a segunda ressurreição, que aí esse é o período onde as pessoas que morreram sem Jesus, então vamos supor, pessoas que estão morrendo agora na nossa era, morreram sem Jesus, elas continuarão lá no Hades, né, que tem gente que chama de Hades, elas continuarão lá sem o juízo até que o período do milênio finde e o grande trono branco, que é o reino dos céus, descer sobre a terra, que é a Nova Jerusalém, e aí todas as pessoas serão julgadas, tanto os que sofreram a primeira ressurreição, quanto os da segunda ressurreição. E aí acontecerá o juízo final. Então, algumas pessoas entrarão no reino dos céus para habitar com o Senhor eternamente, enquanto outros serão condenados e lançados eternamente no lago de fogo. E Apocalipse se encerra nos capítulos 21 e 22 com a gloriosa descrição da nova terra, da nova Jerusalém. Ele dá detalhes de tamanho, de tudo, dos anjos que vão estar nos portões e tal. E aí, nisso, é quando Deus Pai, né, vem para a Terra, ele sentará no trono branco, e vamos começar, de fato, a eternidade com Deus aqui na Terra. E para finalizar, é isso que eu desejo, né, para nós, que eu espero sermos a igreja do fim dos tempos, que a gente esteja alinhados com o clamor e anseio do nosso espírito de Maranata, vem, Senhor Jesus, habite com a gente e faça tudo isso acontecer e que a gente possa, unidos como igreja, estarmos enchendo as taças que estão na mão dos seres, dos anciãos, né? Dos anciãos, enchendo as taças com as nossas orações e clamando o Senhor, louvando Ele, adorando aquele que é digno. E é isso, gente. Então, o meu desejo, como eu disse desde o começo e termino dizendo, é que possamos ser completamente apaixonados por Ele, desejosos pela presença dEle e com o coração ardente em chamas. E é isso, meus amigos. Fim. Meu Deus do céu, o que é isso, hein? Top demais. Ai, João, não aguento você. Ué, você falou que não ia. Você entrou no meio da aula? Entrei no meio, fui tomar um café com o servo lá, né? Daí eu falei, vou entrar. Deu tempo, graças a Deus. Então tá. Gente, é isso, então. Muito bom estar com vocês. Foi um prazer enorme poder servi-los. E agora, qual será o próximo? Já quero mais. Acabou? Não quero, quero mais. No mudo. Mamãe quer mais, filha. Eram essas duas. Só duas? Eu achei que ia ter umas 3, 4. Tava empolgada. Quem sabe a gente vai criando temas, né? Mas assim, agora como eu vou me mudar, eu tenho muita coisa para resolver agora e tudo mais. Mas assim, gente, eu estou 100% aberta, o meu WhatsApp está aberto para vocês, para tirar dúvidas, vocês têm meu número. Filha, peça a apresentação, a galera está conversando com você no chat. Peraí, parar a apresentação. Tá. Assim, a gente pode, se vocês tiverem algum tema que vocês falam, Esté, de escatologia e tal, se eu souber ou puder ajudá-los, assim que eu me mudar para Campinas, a gente pode fazer novamente, já que é online, né? E é isso. Deixa eu parar a gravação aqui.